uma atenção. Tanto que a mente tem o poder de influenciar nossa saúde física, comportamento e emoções, e também mostra como que a gente age em diversas situações ou problemas. Eu cheguei até a pesquisar no Google como o que a Bíblia diz. Ela diz que a mente pode influenciar em quem nós somos. Aí eu vou me basear no livro de Mente, Caráter e Personalidade, que foi onde que eu preparei a pregação. Bem, ah, eu também vou trazer uns tópicos de como Satanás tenta entrar na nossa mente, tomar conta dos nossos pensamentos, das nossas ações, e de como que a gente pode prevenir isso. Bem, aqui já no primeiro tópico, fala que Satanás é o estudioso da mente, que por milhares de anos Satanás tem estado a fazer experiências com as características da mente humana e aprendeu a conhecê-la bem. Por sua sutil atuação nesses últimos dias, ele está vinculando a mente humana a dele próprio, impregnando-a de seus pensamentos. Ou seja, a gente viu que desde o começo Satanás vem enganando tanto os anjos como as pessoas, e que ele tem um forte conhecimento disso, e que ele vem estudando cada vez mais para conhecer quem a gente é e como faz para atingir a gente. Então, a gente tem que tomar cuidado com cada coisa que a gente vê e que a gente tem que tomar, ou melhor, que a gente tem que prestar atenção a cada mínimo detalhe porque ele pode estar presente nele. Aqui continua falando que ele é mestre das artes sutis. Satanás está continuamente buscando influenciar o espírito humano com suas artes sutis. Ele tem a mente de um mestre, prostituída com todas as suas nobres faculdades, para opor-se aos conselhos do Altíssimo e torná-las de nenhum efeito. Ou seja, ele tem uma mente muito boa porque foi dada por Deus. E a faculdade que está escrito aqui não se refere ao instituto de ensino, mas sim de habilidades e conhecimento da mente que ele tem. Ou seja, ele é muito bom naquilo que ele faz e sempre faz para nos afastarmos de Deus e para a gente não ouvir a voz dele de jeito nenhum. E aqui fala que ele usa o falso uso da ciência, o falso uso da ciência relativamente, que a penetração de Satanás mediante as ciências é bem planejada, por meio da fenologia, da psicologia e do mesmerismo. Ele vem mais diretamente ao povo dessa geração e opera com aquele poder que lhe deve caracterizar os esforços. A mente de milhares tem sido assim envenenada e conduzida à descrença. Enquanto se crê que uma mente humana afeta tão maravilhosamente outra, Satanás, que está pronto a aproveitar-se de toda vontade, que é de toda vantagem, insinua-se e opera à direita e à esquerda. Bem, aqui vem falando que Satanás também usa a ciência para nos fazer, para distorcer. Geralmente ele sempre pega alguma coisa e distorce ela. E a gente vê esse negócio de hipnotizamento, que a pessoa tenta impor seus desejos na mente da outra, e é justamente isso que ele faz. E que a gente até tem que tomar cuidado com pessoas que fazem isso, porque talvez possa não ser para o nosso bem. E que se a nossa mente está vinculada com uma de outra pessoa, ela não está vinculada em Deus. E aqui vem falando que sua obra é distrair a mente humana, que Satanás penetrou resoluto, colocando-se entre Deus e o homem. É sua obra distrair a mente humana, lançando sua negra sombra, justamente através de nosso caminho, de modo a não sabermos discernir entre Deus e as trevas morais e a corrupção e o acúmulo de iniquidade que está em nosso mundo. O que faremos então quanto a esse assunto? Ou seja, Satanás, o objetivo dele é distrair a mente humana, para a gente sair dos caminhos de Deus e para os caminhos dele, porque o plano dele é justamente atrair o máximo de pessoas possíveis que ele conseguir para não ir para o céu, para não morar de acordo com o que Deus quer. E tem uma pergunta: será que a gente deve desistir? Será que a gente deve simplesmente deixar tudo acontecer e deixar Satanás usar nossa mente? Ou seja, a resposta é não. Existe ao nosso dispor um poder que trará a luz do céu ao nosso entenebrecido mundo. E esse alguém é Cristo. Alguém que nos dá conforto,
que preenche o nosso vazio, aquele que nos dá amor, que nos dá ensino, que nos repreende com as coisas erradas. Ou seja, quanto mais perto a gente estiver de Deus, mais difícil vai ser Satanás tentar usar a gente para as suas obras. Aqui também fala que mentes jovens é seu principal objetivo. É obra de Satanás, nesses últimos tempos, apoderar-se da mente dos jovens, para lhes corromper os pensamentos e inflamar-lhes as paixões. Todos são livres de agentes morais, e como tais precisam levar seus pensamentos a fluir dos devidos condutos. Ou seja, aqui retrata que um dos principais alvos de Satanás é os jovens, que estão na fase de crescimento, de... como que posso dizer? De desenvolvimento, também de... Influência. E também de escolher as coisas, né? Ou seja, ele acaba fazendo que os prazeres que o jovem sente sejam maior e que ele fala aqui, que a gente é agentes morais, ou seja, que a gente tem um livre-arbítrio. Ou seja, se a gente escolher o nosso livre-arbítrio de forma errada, e a gente deixar nossos prazeres da carne acima da vontade de Deus, é uma outra forma dele agir sobre a gente. Vem falando que Satanás controla a mente não dirigida pelo Espírito Santo, que poucos acreditam que a humanidade se tenha rebaixado tanto quanto se rebaixou, ou que seja tão profundamente má, tão desesperadamente contrária a Deus como é. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Em verdade, pode ser. Quando a sua mente não está sob a direta influência do Espírito de Deus, Satanás pode moldá-la de acordo com sua vontade. Todas as faculdades racionais que ele controla, ele canalizará. Ou seja, é que fala aqui uma mente não dirigida pelo Espírito Santo. Uma mente que está afastada de Deus por qualquer motivo. Satanás simplesmente pode usar essa mente com facilidade a fazer as suas ações que ele quer. E que também mostra que a gente tem que estar sempre próximo de Deus, porque a gente vacila muito fácil. Também que mostra que as pessoas acham que o mundo não se rebaixou da forma que ele era, como posso dizer, na época de Noé. Mas a gente vê que as coisas banais estão muito mais liberadas do que as coisas corretas, e que as coisas erradas, na verdade, estão sendo mais consideradas corretas do que as próprias coisas que estão certas. Então, é mais um sinal para a gente prestar atenção. Aqui também fala que desde os dias de Adão, que Satanás tem atuado ao volante, manejando até que tenha o controle de todas as mentes humanas que acolheram as mentiras com as quais enganou Eva. Satanás tem mantido sua enganosa atuação sobre a mente dos homens desde aqueles dias até hoje. Ou seja, a gente vê que desde lá de antigamente, Satanás já vem atuando. E isso me fez questionar uma dúvida que eu acho que está na mente de todo mundo, de como surgiu esse sentimento dele se sentir superior aos outros, esse sentimento de se opor a Deus e querer trazer todos nós para o caminho da destruição. Eu fico pensando como de egoísmo a pessoa deve ter para fazer isso. E também a gente vê nos dias de hoje pessoas tão egoístas que acabam se colocando na frente das outras, enganando elas para suas próprias vontades. Então é uma coisa triste de se pensar. Enfim. Aqui fala que seus alvos especiais. Satanás está atuando furtivamente para confundir a mente dos que conhecem a verdade, insinuando sentimentos enganosos e enganosos exemplos, a menos que se arrependam e se convertam esses que levam a vida ambígua, professando servir ao Senhor, mas o tempo procurado artificialmente realizar seus próprios planos esses que retardam a própria obra para cumprir ao qual Cristo deu a vida. Os tais serão iludidos pelo inimigo. Ou seja, aqui nesse tema de alvos especiais, retrata aqueles que levam uma vida dupla, aqueles que vêm para a igreja servir a Deus, mas que fora dela colocam seus planos acima. E também me fez pensar, posso colocar como exemplo, uma série.
a gente começa a ver uma série, a gente começa a gostar muito dela e a gente quer ver ela mais e mais. Aí geralmente a gente acorda pensando na série, vai direto para a TV ligar o celular para assistir a série e a gente dorme vendo a série. E às vezes a gente reclama que não tem tempo para ler a palavra de Deus, mas na verdade que a gente coloca os nossos desejos acima da própria palavra de Deus. Ou seja, o tempo que a gente usa mais para o mal do que para o bem. Então é uma outra coisa que a gente que tem que estar em alerta. Aqui fala que Satanás desvia a mente mediante assuntos controvertidos. Ele, o inimigo, se deleita em desviar a mente para qualquer assunto pelo qual possa criar divisão de conceitos e levar nosso povo a controvérsia. Ou seja, aqui fala geralmente das discussões, que as pessoas possam, quer dizer, que as pessoas discutem tão facilmente por coisas tão bobas e que Satanás se alegra ao ver isso, porque é uma controvérsia entre o povo e acaba levando a inimizade entre as pessoas. Bem, aqui fala também de domínio de uma mente sobre outra. Satanás encontra-se muitas vezes poderoso instrumento para o mal, no poder que uma mente humana é capaz de exercer sobre outra. Essa influência é tão sedutora que a pessoa está sendo moldada por ela, fica em geral inconsciente de seu poder. Ou seja, aqui aborda que o poder da mente sobre outra é tão forte que a pessoa pode esquecer de quão ela boa pode ser sem a influência da outra. É como se ela se visse obrigada a servir a uma pessoa por pensar que é fraca o suficiente para não poder servir ela mesma. E que muitas pessoas têm utilizado isso mais para o mal do que para o bem. Porque as pessoas que querem o bem não querem que as pessoas se sintam aprisionadas a ela, mas sim que elas se sintam confortáveis e abertas o suficiente para falarem com ela. Enfim, aqui fala poder para o bem e poder para o mal. A influência de uma mente sobre a outra é tão forte poder para o bem, quando santificada é igualmente forte para o mal, nas mãos do que se opõe a Deus. Esse poder Satanás usou em sua obra de incutir o mal na mente dos anjos e fez de conta que estivesse querendo o bem do universo. Muitos deles deram ouvidos às suas sugestões e deram crédito às suas palavras. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Ou seja, aqui fala que a influência de uma mente pode ser tão forte que Satanás fingiu, como posso dizer, de igualar todo mundo a Deus, mas na verdade ele estava querendo se tornar melhor que Deus. Ele conseguiu enganar até mesmo diversos anjos, e que no céu teve uma batalha, e que a gente viu que até lá o mal não prevaleceu, que Satanás agora não prevalecerá mais no céu. Aqui fala de não confiar também em apenas a opinião de apenas um homem. Opinião de um homem só, quer dizer, opinião de um homem só, os juízos de um homem não merecem confiança, pois estão em jogo interesses demasiado grandes e não incentivos de fragilidade e erros humanos. Ou seja, é que fala que a gente não deve confiar apenas em uma só pessoa. Por exemplo, a gente sempre tem que buscar a opinião de mais uma pessoa para saber se ela está certa ou não e buscar sobre tal assunto. Porque a gente, às vezes, pergunta para um humano, quer dizer, para um amigo ou uma pessoa que sabe sobre tal assunto e ela dá o que ela entende e tal. Só que a gente tem que procurar se isso é verdade ou não. Porque muitas vezes ela pode estar enganando a gente, muitas vezes ela pode ir até contando uma meia-verdade, que na verdade é uma mentira. Ou seja, é sempre bom a gente estudar mais sobre o que a gente está perguntando e ter certeza daquilo que a pessoa falou, se é verdade ou mentira. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, né? Sim. Bem, Satanás espreita da mentes despercebidas. Satanás está em alerta a fim de poder encontrar a mente no momento de desatenção e assim tomar posse dela. Não precisamos ficar ignorantes de suas estratégias, tampouco ser por elas vencidos.
Ele se agrada com as gravuras que o apresentam como tendo chifres e patas fendidas, pois é inteligente. Foi outrora um anjo de luz. Ou seja, a gente vê muitas vezes em desenhos ou filmes que Satanás é representado como vamos colocar assim, um monstro vermelho que tem patas de chifres. Mas ele gosta de ser representado dessa maneira porque ele chega às outras pessoas como um anjo de luz. Ele chega de forma inocente, procurando enganar a gente. Ou seja, esse, essa característica que a gente coloca nele acaba sendo útil para ele porque as pessoas veem isso como se ele se apresentasse como o mal e não como o bem. Mas na verdade é o oposto. Ele se apresenta como o bem e não como o mal. Ele se apresenta como, com vestes de luz, ou seja, como os anjos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui. Também fala que nossa única segurança está em não darmos lugar ao diabo, pois suas sugestões e desígnios são sempre para o nosso dano, para impedir-nos de confiar em Deus. Ele se transforma em anjos de pureza, para que possa, por suas sedutoras tentações, apresentar os seus artes de tal maneira que não lhe possamos perceber a astúcia. Quanto mais cedermos, tanto mais poder terão seus enganos sobre nós. Não é seguro discutir ou negociar com ele. A cada vantagem que consertemos ao inimigo, ele pedirá mais. E nossa única segurança é rejeitar com firmeza a primeira insinuação para sermos presumidos. Deus nos deu, por meio dos méritos de Cristo, suficiente graça para resistir a Satanás e ser mais do que vencedores. Aquele que puder, por favor, ler Tiago 4,7, eu agradeço. Tiago 4:7. Alguém encontrou? Já, se alguém encontrou. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, esse verso mostra que temos que rejeitar totalmente as tentações que o diabo traz para a gente. Porque com as nossas rejeições, ele vai acabar fugindo da gente. Porque geralmente as tentações é muito fácil de cair. Ou seja, a gente tem que sacrificar diversas coisas para não pecar contra Deus. Ou seja, é importante a gente se sacrificar, morrer para o eu e nascer para Cristo, para a gente ter uma nova vida e acabar influenciando os outros a terem essa boa vida que a gente tem. Aqui também fala de evitar atos presunçosos. Pessoas que descuidosamente se colocam em cenas de risco e perigo e se expõem às tentações das quais seria preciso o milagre de Deus para saírem ilesos e incontaminados. São atos presunçosos esses dos quais Deus não se agrada. A tentação de Satanás ao Salvador do mundo, de lançar-se da parte mais alta do templo, foi firmemente enfrentada e resistida. O arqui-inimigo citou uma promessa de Deus, como segurança para que Cristo pudesse fazer isto na força da promessa. Jesus enfrentou essa tentação com as Escrituras. E vai estar aqui descrito em Lucas 4,12. Aquele que puder ver também, eu agradeço. Lucas 4,12. 4:12. Então Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmaram: não põe à prova o Senhor, seu Deus. Então, a gente viu que nessa história das tentações que Satanás vai para Jesus e tenta fazer ele pecar contra Deus, a gente viu que ele sempre coloca Deus à prova, falando que se ele é filho de Deus, Deus enviaria os seus anjos para que ele não caísse no chão e que ele transformaria essa pedra em pão para que ele pudesse comer algo. Ou seja, mesmo com essas tentações tão prazerosas que seria na hora, depois do jejum que Deus estava tendo no deserto, ele seguiu firme as Escrituras e rejeitou completamente essas tentações, falando que não pode usar o nome de Deus dessa forma.
E aqui também fala de fé genuína e presunção. As promessas de Deus não devem ser invocadas temerariamente por nós, como proteção ao mesmo tempo que nos precipitamos corajosamente no perigo, violando as leis da natureza ou desconsiderando a prudência e os juízos que Deus nos deu para dele usar. Isso não seria fé genuína, mas presunção. Satanás vem a nós com honras mundanas, riquezas e prazeres da vida, tentando-os se afastarem de Deus para se servirem mais assim do que ao Criador. Ou seja, aqui Satanás tenta colocar os nossos planos à frente de Deus, mostrando que a riqueza, a influência que a gente vai ter sobre os outros, e a prazerosa vida que a gente vai ter vai ser mais importante que seguir a vida de Deus. Mas aqui em Mateus 4,9 diz: Ele lhe disse: Tudo isso te darei, prostrado me adorares. Ou seja, esse texto usa para mostrar como o inimigo tenta enganar a mente das pessoas através das ambições terrenas, riquezas, famas e prazeres momentâneos para levá-las à ruína. E a gente vem também falando que anjos controlam a mente dos homens. Ou os anjos maus, ou os anjos de Deus controlam a mente dos homens. Podemos entregar nossa mente ao controle de Deus ou ao controle dos poderes das trevas. E bem nos fará indagar onde estamos hoje. Se sob o pavilhão ensanguentado do príncipe Emanuel, sobre a negra bandeira dos poderes das trevas. Ou seja, aqui fala que é um ou outro, não pode ser os dois. E que ou a gente vai ficar no poder da luz ou no poder das trevas. E que a gente tem que escolher o poder da luz, porque é onde os anjos de Deus vão atuar sobre nós. E aqui fala só se servir. Satanás não pode tocar a mente ou o intelecto a menos que cedamos a ele. Ou seja, a tentação dele e a sua penetração na nossa mente só acontece se a gente ceder. As tentações podem ser até mesmo tão prazerosas, mas tão prazerosas que a gente possa parar, que não faz que a gente pare o que está fazendo para acabarmos realizando a tentação. A gente tem que continuar resistindo. Uma das únicas maneiras que a gente tem é resistir. Porque se a gente não resistir, a gente sempre vai vacilar, ele sempre vai estar um passo à frente. Ele sempre vai estar um passo à frente, puxando mais a nossa corda para o caminho mau do que para o caminho bem. É que fala a necessidade de clara visão. Clara visão espiritual é necessária para discernir entre a palha e o trigo, entre a ciência de Satanás e da palavra da verdade. Cristo, o grande médico, veio ao nosso mundo a fim de dar saúde, paz e perfeição de caráter a todos, quantos o receberem. Seus evangelhos não consistem em métodos exteriores e representações pelos quais a ciência de uma obra má pode ser apresentada como grande bênção para se demonstrar posteriormente grande maldição. Ou seja, a gente tem que ter uma visão clara e discernir o que é certo e o que é errado. Não ficar em dúvida sobre esses dois. Porque se a gente ficar em dúvida, Satanás sempre vai estar nos mínimos detalhes. Ou seja, a gente tem que sempre prestar atenção naquilo que a gente vê, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente fala. Enfim, para completar, aqui fala que a oração prevalecerá contra Satanás. A oração da fé é grande força do Cristo e com toda certeza prevalecerá contra Satanás. Por isso é que ele insinua que não temos necessidade de orar. Em nome de Jesus, nosso advogado, ele detesta. E quando sinceramente vamos a ele em busca de auxílio, os exércitos de Satanás se alarmam. Negligenciamos o exercício da oração. Serve bem ao seu propósito, pois então seus prodígios de mentira serão acolhidos mais depressa. Aquilo que ele deixou de conseguir ao tentar Cristo, ele consegue pondo diante dos homens suas enganadas tentações. Ou seja, aqui fala que Satanás tenta tirar nosso prazer em orar. Ele fala que não tem necessidade na oração, mas é justamente na oração que a gente consegue batalhar melhor contra Satanás. E que, em vez das orações de a gente pedir maldição aos nossos inimigos, na verdade a gente tem que pedir bênçãos para ele.
a gente sempre tem que pedir para Deus cuidar das pessoas que tanto precisam. Que a gente vê esse mundo e parece que ele vai acabar a qualquer momento, porque esse mundo agora só vende só destruição para o nosso corpo e para a nossa alma. Aí, para completar, eu vou ler Romanos 12. Que diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. A Deus este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experienciar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também Cristo em nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. E se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim se faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se o que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. E perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que o perseguem. Abençoe-nos, não os amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com a Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver de sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém. Ou seja, que a gente ame as coisas boas, que a gente use os nossos dons nas coisas boas e que a gente deteste o mal. Que a gente sacrifique nós mesmos, que a gente morra para nós mesmos e nasça para Cristo. Amém. Para que assim a gente possa viver uma vida feliz e plena no céu. Amém.